Oi, boa noite. A gente começa com a informação de que depois da tensão de ontem, a terça-feira foi mais tranquila na economia global. Não é, Paulo Leite? Boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, depois de uma segunda-feira tensa, a terça-feira foi de relativa calmaria no mundo todo. E essa relativa calmaria trouxe reflexos aqui no Brasil, no índice Bovespa, que fechou o dia de hoje com alta de mais de 7%, depois de uma queda no dia de ontem de mais de 12%. Parte das perdas, portanto, foi recuperada. Já o dólar, que chegou a bater na casa dos 4,72 hoje, cedeu um pouco e fechou o dia valendo 4,64. Veja outros detalhes agora na reportagem. Quase um alívio depois do que o mercado viveu ontem, no pior dia do século para a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Abriu em alta depois do tombo de 12%. Os papéis da Petrobras, que despencaram 29%, tiveram uma boa recuperação, apesar de continuarem muito abaixo do que valiam na última semana. E os principais bancos centrais do mundo vão ter que atuar de forma a injetar liquidez e trazer algum tipo de alento para a economia. Então não sabemos o que ainda, mas há uma expectativa muito grande, principalmente do Banco Central Europeu e do Fed, do Banco Central Norte-Americano, de que vem aí um pacote de estímulos para a economia para tentar causar aí um ponto de inflexão nessa situação tão grave da economia mundial. Os sinais de um dia mais tranquilo para a Bolsa brasileira vieram da Ásia e da Europa. Depois de fortes quedas, a Bolsa de Xangai, na China, fechou em alta de 2,14% e a do Japão em alta de 0,85%, após o governo japonês anunciar estímulos à economia. Bolsas da Europa também abriram em alta. Nos Estados Unidos, onde os principais índices fecharam ontem com quedas de 7%, também houve reação. O presidente americano Donald Trump anunciou estímulos fiscais, como redução de impostos sobre a folha de pagamentos e salários. Apesar dos dados mais positivos, o cenário ainda é incerto. O mundo continua de olho no avanço do coronavírus e no tamanho do impacto na economia global. A gente recuou tudo que a gente progrediu em 2 anos. Então, acho que a recuperação vai ser difícil, né? Acho que um cenário muito positivo seria encerrar o ano do jeito que começou, isso muito positivo, né? Porque mais que isso vai ser difícil, porque a gente está falando de uma epidemia sem precedentes, né? Que causou um impacto, um estrago muito grande na produção industrial, no crescimento de todos os países do mundo. E mesmo essa epidemia passando, os estragos vão ter permanecido. Os danos à economia interna já são significativos. O Ibovespa começou o ano com quase 120 mil pontos. Ontem fechou abaixo dos 90 mil. O índice voltou ao patamar de fevereiro de 2018, 2 anos atrás. O dólar, que abriu o ano cotado a R$ 4,00, ultrapassou a barreira dos R$ 4,70 ontem, uma alta de 16%. O brasileiro está perdendo nas duas pontas. Ele perdeu de um lado porque se ele investiu na alta, ele perdeu muito dinheiro. Se ele investiu no câmbio, ele também está perdendo muito dinheiro. Ou se ele, no final das contas, está apostando, né, nessa taxa de câmbio mais baixa, ele perdeu muito dinheiro porque a taxa de câmbio continuou subindo e deve continuar subindo ainda nos próximos períodos. Neste cenário de crise global, mercados emergentes como o Brasil têm um desafio a mais: demonstrar que são confiáveis para os investidores.